No vídeo de hoje eu quero te mostrar as minhas execuções de entradas aqui no mercado do mini índice do dia 15/10 de 2025. Te mostrar exatamente como uma mente destruída, perturbada, conseguiu acumular 8 meses de prejuízo consecutivos em menos de 2 meses, 2 meses e meio ali, acredito eu, recuperou praticamente tudo. O que é que eu fiz para recuperar tudo, o que é que foi que rolou, e te mostrar, te contar essa história, e a gente vai trabalhando aqui, ó. Primeiro de tudo, trazer cá para a tela. E veja bem, essa daqui é a gravação da sala ao vivo de hoje, ok? Nessa hora aí, ó, vou deixar até para vocês ouvirem o índice fazendo para executar uma operação vendedora, né? Alerta todo mundo, né? Deixa todo mundo alinhado, que aqui pode vir uma operação vendedora. Mesmo o mercado já ter caído aqui, ó, mais de 500 pontos, né? Se a gente for pegar aqui esse movimento do dia de hoje, ó, do dia de hoje, o mercado chegou a cair 800 pontos, e mesmo assim eu executei vendas, né? Mais ou menos 600 pontos ali eu estava executando, né? Hoje deu um acumulado de mais de R$260, já mostro para vocês. Tá, 9,6, fazer uma vendinha aí, tá? Fez um corretivozinho irregular. Qual foi o motivo pelo qual eu vendi aí, tá? Observem bem. O mercado, né, dentro da metodologia ali de Elliott, ele tem alguns padrões de correção. Primeiro padrão, deixa eu trazer numa tela branca aqui, eu acho que fica melhor para mostrar. Tá, vem para cá. Primeiro padrão de correção é um corretivo simples, ó, um corretivo ABC, do qual essa pernada aqui, ó, de queda, ela acaba fazendo uma proporção de 100% na próxima pernada, né? Essa perninha B, que a gente chama, ela é a que corrige e ela projeta de novo essa perna para baixo. Isso é o corretivo mais comum. Eu particularmente eu gosto muito mais do outro corretivo, que é o corretivo irregular, porque é um corretivo, né, pautado ali em uma armadilha, onde basicamente todo mundo sempre cai, né, numa ideia de análise técnica simples, de rompimento de máxima e dar continuidade. E aí ele volta para testar e depois continua. Basicamente isso, de forma muito simples, eu consigo passar aqui para você. E assim, esse movimento aqui, ele me dá alguns padrões. Eu tenho planilhas e mais planilhas de 7 anos de execução desse movimento. Então, mesmo o mercado caindo em uma tendência, por mais que ele rompa, né, o que eu acabei de falar, né, como se fosse uma armadilha e volta, mas eu tenho certeza de quando ele vai e continuar e quando ele vai corrigir. E foi basicamente isso que eu entrei nessa execução aqui, ó, com o contrato vendido nesse índice. Essa conta aí é uma conta COP, tá, pessoal? É uma conta pública, do qual eu divido as minhas operações em sala, são auditadas, inclusive, com o CNPI e tudo mais. Então, essa conta aí é a conta onde eu realmente preciso estabelecer ali entradas muito precisas, porque replica para a conta de outras pessoas, então tem uma responsabilidade aí muito maior do que minha conta pessoal. Porque minha conta pessoal, eu não devo satisfação a ninguém, né? Eu devo a minha família, pois ali é o que vai trazer ali meus ganhos e eu cuidar da minha vida. Porém, eu posso fazer cagadas na minha conta, mas essa daqui não compete. Então, o senso de responsabilidade, claro que eu não vou tentar fazer cagadas na minha, mas o senso de responsabilidade do COP é muito maior, né? Tá todo mundo vendo tuas operações, então requer um pouco mais de aqui, cautela. Primeiro de tudo, execução, alvo, tá? E aí depois eu posiciono meu stop. Então só esse alvo meu final, tá? Fez um pullback. E aí vamos lá, eu vou trazer aqui pro lado só para você ver, ó. Vou pegar aqui e observe bem, vou dar um zoom. Observe, ó, um corretivo irregular, tá? Um corretivo irregular que o mercado fez e aí eu tinha essa propensão ainda de continuidade de queda. Vou dar um play aqui e vou dar um acelerado, ó. Aqui acima. Observe bem, primeiro ponto, tá vendo que eu tô com 3 contratos? Foi a confirmação que o mercado foi me dando, mas tem um grande problema. Eu percebi que eu estava no contrato antigo, ó, WINV25. O contrato novo é o WINZ25, né? Tanto é que cadê a execução aqui? Ó? Não tem, né? Isso acabou sendo só no contrato do lado. E aí, rapidamente, eu fui e tirei o lote. Não, muito próximo, tem que botar um stopzinho ali no 780. Dá uma acelerada aqui. Max, você tá no ativo errado. Eu tô no ativo errado, tá? Isso. Quando eu vi que eu tava no ativo errado, eu acabei diminuindo a mão ali
sei lá, por algum tipo de gargalo no contrato antigo e tal, então eu preferi diminuir, mas a execução estava certa, o número de contrato estava correto, tá? Foi justamente por causa de um corretivo irregular que o mercado fez para dar continuidade, basicamente isso. Tá? Eu vou dar uma acelerada aqui, ó, vou botar, deixa eu ver se ele carrega. Adicionaria. Baixo. Ó, observa aqui, ó. Eu adiciono mais 4 contratos. Por quê? Antes de adicionar esses 4 contratos, eu tinha informado ao pessoal. Deixa eu ver se carrega. Eu entendo, mas eu não vou trabalhar uma região. Eu tinha feito esse desenho, aqui ó, eu fiz esse desenho com essa barra falando bem assim, ó pessoal, eu tô com um contrato, eu tenho uma opção, observa aqui, o alvo do qual eu coloquei, o alvo intermediário, tá? Esse alvo intermediário vem como um fibo de inflexão. Qual é a ideia dele? Vou trazer aqui no gráfico. Tá? O fibo de inflexão é basicamente o mercado faz uma puxada para cima, tá? E a gente pega essa puxada e projeta ela para baixo. Isso é o fibo de inflexão, tá bom? Então, deixa eu pegar um exemplo aqui de um gráfico qualquer. Vamos supor essa puxada aqui, ó, que o mercado fez para cima. Vou projetar ela toda para baixo, tá? É sempre num pullback, ok? Projeta. Observe os alvos, tá? Que aí a gente vai trabalhar. Observe que o mercado foi no último alvo e recusou. Então, esses fibos de inflexão são muito bons. Basicamente foi isso, do qual eu peguei aqui ó, no primeiro alvo cravadinho e eu sabia que o mercado poderia recusar e antecipei todo mundo a uma ideia de um pullback até essa região aqui de máxima, né? Meu stop estava aqui, eu ia redimensionar, é claro, para depois continuar. Quando eu adicionei o lote, que foi aqui nesse minuto, ó, foi quando eu vi o mercado falhando. Tá? Eu adicionei aqui mais 4 lotes, eu vi o mercado falhando em executar essa operação de pullback maior. E aí que eu falei, o mercado não está com gás, né? Não está com combustível para subir. Ele vai, como ele já testou esse primeiro alvo, ele vai vir testar esse segundo, vou descer com 5 contratos. Basicamente isso. Né? E por que o mercado, dentro dessa proporção, aqui ó, foi exatamente esse fibo aqui de inflexão que eu puxei. Ó. Mercado subiu, tá? Eu peguei da máxima a mínima e projetei. Ó. Tá vendo aqui cravado como o mercado segurou? Aonde foi que eu percebi que esse mercado não iria fazer essa movimentação? Tá? Isso aqui tinha uma ordem bloco aqui, ó, um bloco de ordens. E o mercado basicamente parou lá certinho. Ó. Parou, fez um topo, fez outro topo e não conseguiu dar continuidade. E dentro de uma sensibilidade bem micro, ó, se a gente puxar aqui, ó, você vai perceber que cada topo é como se fosse uma teoria de Dow, ó, topos abaixo. E aí me deu mais certeza de, numa proporção de um ordem block, de fazer e aumentar o lote aí. Só que aqui tem alguns pormenores. Eu estava próximo da abertura do dia, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, faltava segundos aqui, ó. Segundos para abrir o à vista. E aí eu fiquei exposto a uma abertura e eu não queria perder isso, né? É uma cautela. Isso não é nenhuma questão de você entrar no mercado e realizar parcial logo e ficou afoito. Não, é uma questão de risco, de segurança. Se o mercado à vista vai abrir, pode vir uma volatilidade. Por que motivos eu vou deixar esse valor aqui, ó? R$105 com 5 contratos e deixar voltar. Não, o que é que eu fiz rapidamente? Peguei 2 contratos e coloquei no break-even. E aí me expus aos 3 contratos, caso voltasse. E isso era o mais prudente. E observe, o mercado ele adiantou, ele acelerou. Deixa eu tirar aqui esse áudio. E aqui eu vou colocar no mais rápido, observe. O mercado conseguiu, de acordo com o que eu tinha precificado, ele realmente perdeu a mínima. E aí eu fui protegendo essa adição de 2 lotes. Ó, porque eu estou diante de um trade de abertura do à vista, 10 horas do dia. Tá? Puxo de novo aqui, ó. Pô, 10 horas, velho. E aí, o mercado chegou faltando isso aqui para o meu alvo. Observe que eu estou cravado aqui com 469 pontos. Meu alvo era essa região em verde, né? E é justamente por causa do fibo de inflexão. Eu fui protegendo. Só que aí o mercado, diante da oscilação ali, né? Da abertura, ó, você vê, me tirou de 2. Protegi ali no primeiro alvo ali, ó, no fundinho. E baixei mais 2, ó. E aí ele acabou me tirando. Faltando ó, isso aqui para chegar no meu alvo. Eu acho... o operador que fala ou é alvo ou é stop, eu acho isso besteira, tá? O objetivo dessa conta, inclusive do COP, é eu fazer R$100 mínimo por dia.
E eu protegi para ter pelo menos um saldo financeiro interessante, porque porventura, caso esse mercado voltasse a subir ainda, eu conseguia bater de novo a venda e levava lá para o meu alvo sem problema. Mas eu não quero achar que ele não chegou no alvo. Ó, mercado por causa de besteira. Mas mesmo assim, nota aqui que eu fiz. Ó, pan, observem bem, eu vou tirar aqui o áudio. Vou botar na velocidade normal. Aqui, deixa eu conseguir pegar uma medida até o final. Vou fazer o setup da raiva aí, já que eu tô com essa gordurinha, tá bom? Tá. Qual era a ideia aqui? O setup da raiva, o famoso GBEX. GBEX fala o setup da raiva, é justamente isso, né? O mercado foi para chegar no alvo, acabou me tirando antes, mas ele ainda tem uma propensão, ainda tem uma ideia que ele pode ir buscar. Por que eu executei esse setup da raiva mesmo o mercado já ter deslocado? Notem aqui, ó, deixa eu baixar um pouco esse áudio aqui. Vou puxar para o lado aqui, ó. Observe. Ele fez uma barra de regra de coloração, tá? Perdendo essa minha região da mínima. Só que na volatilidade, ele não voltou, ele não houve um engolfo para cima. Ó, eu vou soltar aqui o áudio, soltar aqui o vídeo, vou tirar só o áudio para não incomodar. E a gente vai discutindo aqui, ó. Vou dar uma acelerada. Observe. O candle fechou abaixo da minha região de mínima em vermelho. O que significa essa regra de coloração? Basicamente, é quando o volume aumenta muito, né? E quando o volume aumenta muito, agredindo ao perder uma região de mínima, significa que a agressão é uma agressão de continuidade, não é uma absorção. Essas regras de coloração aqui, ó, me ajudam a identificar se está tendo uma absorção no mercado ou se está tendo uma agressão. O que é que vai decidir a diferença? Porque as duas podem ser vermelhas, tá? O que vai decidir é como foi ao perder a região, como é que foi o comportamento do candle, né? E dentro desse comportamento, qual a parte do candle que está mais para fora ou mais para dentro? Calma que eu vou te explicar. Ó, pega esse candle aqui e se a gente traçar uma linha nele, ó, traçar uma linha nele e fazer um cálculo, basicamente a parte que perdeu, por mais que seja no pavio, porque eu estou no gráfico de 2 minutos, tá? Os 5 minutos ainda faltava 2 minutos e 50 para fechar, então 5 minutos é mais correto. A parte que perdeu, a mínima do dia aqui, foi muito maior do que a parte que ficou antes. Então, o que significa? Todo rompimento, quando é feito com uma barra de muita agressão, e essa agressão, a maior parte dela fica para fora do rompimento, significa um fluxo de continuidade. Quando você vê o contrário, que é basicamente quando, caso esse candle aqui, ó, fizesse um candle muito forte antes de perder a mínima, vamos supor que a mínima fosse aqui atrás, tá, pessoal? E aí fizesse um candle muito forte aqui, e o corpo dele está todo antes de perder a mínima, isso é um candle de absorção, basicamente um price action de forma pegando ali em volta o dinheiro envolvido no mercado, tá bom? Então, essa é a minha única maneira de olhar o price action, né? Eu não olho o padrão de candle, não olho nada disso. Se o mercado romper, eu posso trazer exemplos até reais aqui. Eu vou botar um gráfico diário, tá? Trago aqui, vou botar no Infut, fica melhor. Observem bem, ó. Aqui, ó. Observem bem, ó. Por que esse candle? Observe o corpo dele, ó. O fechamento do corpo dele está muito maior antes de perder a mínima, tá? Isso significa absorção. Por que no dia seguinte o mercado já abriu em gap de alta e foi para cima justamente por isso? Porque no final do dia houve um candle muito maior no final. E o que isso significa? Bom, mesma coisa, mesmo exemplo que eu gosto de dar, né, e é bem batido, é de um carro que sai de São Paulo, caso você nunca viu esse exemplo, e vai para o Rio de Janeiro. Você, para começar a sua viagem com o seu carrinho, basicamente você faz o quê? Um carrinho feio aqui, se abastece o carro aqui no início, né? E quando vai deslocando, o carro vai perdendo o combustível, vai ficando na reserva, né? Vamos supor que isso aqui é o tanque que perdeu. Só sobrou isso aqui de gasolina. Esse é o correto da física normal da coisa. Mas, olha que coisa bizarra. Pô, quer dizer que você saiu daqui com o tanque cheio e chega aqui com um tanque mais cheio do que você saiu no início? Isso aqui não é Top Gear, né? Que você passa por aquela estrada vermelha e abastece. Não faz sentido. O combustível tem que secar. É basicamente esse mesmo exemplo aqui do candle. Não faz sentido, tá? Um candle maior no final do movimento. E é basicamente essa sensibilidade que eu trago do price action. Então, se esse candle aqui fizesse forte
ao perder, ó, se tivesse maior corpo ao perder, é um fluxo de continuidade, fechou? Uma baita aula aí para vocês. Então, voltando aqui no exemplo, foi exatamente por isso que eu entrei no setup da Hive. Entrei com um contrato, tá? Justamente para fechar aqui uma boleta com R$200. Vou acelerar. E ó, o alvo, pegou ali meu alvo. Meu alvo foi exatamente aqui. Observe bem como é que o mercado se comportou aí. Ó aonde ele segurou, exatamente cravado ó, no FIBO ali, de 100%, ó, e jogou para cima. Então, o alvo cravado, eu consegui ali fechar com R$217. Agora, bora lá para outra operação, ó, foi em 1,48. Quero que você veja, deixa eu botar normal. 1,47, ó, note bem aqui, o mercado subindo, tá, subindo. Deixa eu dar um play. O mercado deve há uma opção aí dele romper essas máximas, né? Bastante liquidez gerada, são 3 topos. Fez um gráfico de... Acelerar um pouquinho aqui. Ó, vou bater a vendinha aí, tá? Bati a venda, tá? Eu acelerei um pouquinho, mas eu aviso o pessoal antes que eu vou fazer a venda. Eu não executo a venda assim, do tipo... Executei e depois aviso. Não, isso é maluquice, tá? Eu gosto de deixar tudo muito bem alinhado com todo mundo para saber que eu vou executar. Fechou. Qual foi o motivo da venda? Primeiro, aqui eu já estava no meu contrato novo, por isso que a boleta aqui ó, tinha zerado os reais, né? Porque o contrato antigo que eu tinha feito 217, aí no novo eu acabei. Observe onde eu falo alvo. Vendinha de leve, um lotezinho, stopzinho ali na máxima, ver só se ele dá uma recusada e ele vem catar uma liquidez um pouquinho aqui embaixo, não um alvo muito grande não. Eu aceitaria no ajuste ou até na VWAP. Botar ali no ajuste. Fechou. Eu botei no ajuste. Qual era a ideia? Esse mercado, vou trazer aqui para o gráfico real, tá? Tirar aqui. Qual era a ideia dele? Gráfico, deixa eu botar aqui 5 minutos. Ó, qual era o objetivo desse mercado? Era justamente... Lembra que eu tinha colocado ali o vídeo falando que ele ia romper a máxima? É justamente pelo rompimento da máxima. O que foi que ele fez para romper máxima? Eu ter isso na minha cabeça, essa ideia fundamentada do rompimento, para entender que a venda do qual eu fiz aqui, num gráfico de 2 minutos, inclusive, ó, foi justamente essa venda aqui. Ó. Vou botar ali, dar um play só para você ver. Trazer aqui para 2 minutos. Ó, o mercado segurou. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Peraí. Botar uma velocidade normal. Observa aqui, ó. Minha ordem apregoada no ajuste. Vou dar uma acelerada. Observa que ele crava o ajuste e volta a subir de novo. Cravou o ajuste. Volta a subir de novo. Ó. Fechei o dia, tá? E note aqui. Qual foi o critério que eu utilizei certinho para esse mercado cravar aqui, ó, esse preço e voltar a subir? Primeiro ponto, tá? Gráfico de 15 minutos aqui, só para ficar melhor a visualização, e observe. No SMC ele vai chamar de liquidez, o que é basicamente criação de liquidez, a coisa mais simples do mundo, tá? Que é topo, 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 topo. Isso é criar liquidez. Quando tem topos, né? Uma excelente resistência aí, né? Quando você fundos nivelados e topos nivelados, isso é liquidez. O mercado busca liquidez justamente quando rompe essa região. E aí que tá. Esse mercado ia subir. Esse mercado foi lá cravado no meu alvo. E aí eu tinha esse fluxo aqui, o mercado subindo, tá? Ele perdeu aqui, ó, essa região que a gente chama ali de como se fosse um breaker block, tá bom? O mercado quebrou, voltou para testar o breaker block e foi. É justamente isso. Então, quando eu fiz a venda, tá? Um gráfico de 2 minutos, o que é que eu vi? Primeiro ponto, né? Vou botar aqui um volume profile nessa barra. Ó, observa como o mercado fechou o dia anterior, né? Muito forte, muita agressão. É aquele mesmo exemplo que eu falei do carro. Muito combustível para subir no final do percurso. Isso aqui foi por volta das 6 horas da tarde. Não faz sentido
um combustível cheio no final da tarde. Por que o mercado hoje precisou cair? Justamente para equilibrar. E aí, o fato dele ter feito a queda é o que deu motivo para ele conseguir quebrar esses topos aqui, ó. Aí foi o suficiente. Então, hoje eu tinha que estar sempre preparado para venda. É por isso que você consegue pegar um trade de abertura. É por isso que você consegue ter uma síntese do que fazer no dia. E é por isso que eu vendi, mesmo o mercado já tendo caído. Então, qual foi a simples regra de entender como foi essa movimentação? Pô, no final do dia, uma regra muito simples. Aqui eu não coloquei suporte de resistência, indicador, volume, não precisei te mostrar nada. Só uma ciência simples de um candle maior no final de um movimento. Isso é a coisa mais simples do mundo. E aí, eu basicamente vi essa movimentação em corretivo ABC, tá? E aí, quando o mercado corrigiu em ABC aqui para cima, ó, observe bem que o volume maior está no final desse corretivo. Ó. Aí foi basicamente onde eu cravei, né? Deixa eu ver se eu... Não, já tirei ali. Mas eu vendi certinho aqui, ó. E saí certinho aqui. Justamente porque break or block, tá? Nessa região. Eu quis sair... Eu precifiquei, né? Eu dei essa milimetrada no ajuste. Né? Eu coloquei aqui, ó, o prior cut, tá? E falei, ó, essa é a região do qual eu quero sair desse trade. Vou botar ali no ajuste. Foi exatamente o mercado trabalhou e jogou para cima. Eu tinha essa convicção dele jogar para cima justamente por causa desses topos nivelados aqui, ó. E aí, isso aqui é criação de liquidez e o mercado precisava perder. Nesse dia de ontem, ele tentou jogar para cima, ó. Para quê? Para manipular essa região de topo, para quando ela for perdida, gerar stops. Então, muita gente ficou travada no dia de ontem, né, no dia 14, justamente nesse topo. Então, ele tinha que ser perdido para realmente topar a galera e quebrar todo mundo. Então, no início do dia, para você ter a compreensão da queda, justamente foi por esse motivo, tudo se baseou na minha análise, foi só por causa desse candle, e a venda aqui foi porque o mercado fez um corretivo em ABC, então ele precisava fazer um respiro para subir de novo, porque não dá para ele ir reto. Aonde foi esse suspiro? Foi basicamente na POC aqui, ó, dessa minha região, tá? E aqui, ó, vou puxar, ó, um retângulo, ó, e justamente foi na região de dinheiro. Foi na região de dinheiro. Eu esperei o mercado voltar para a região do maior pico de dinheiro. Ele voltou em um corretivo ABC, ó. Tá vendo aqui essa zonazinha de decisão? Deixa eu tirar aqui, apagar isso aqui, ó. O mercado voltou ali na região do 127, ó, 100, 127. E aí eu executei a venda por causa do dinheiro posicionado aqui atrás. A venda do início do dia foi justamente por causa disso. Tá vendo o mercado abaixo do dinheiro, ele busca o alvo lá embaixo, depois ele quebra um rompimento de máxima justamente pela liquidez criada. Feito isso, tá bom? Como o vídeo já tem 22 minutos, para não ficar extenso, eu vou deixar para uma próxima para mostrar a questão mais racional, psicológica por trás de um modelo operacional do qual você vem perdendo muito tempo. Você sabe operar, mas vem perdendo, e você acaba se frustrando, ficando muito triste, chateado. E aí acaba girando aquela curva negativa de Lois, ó, grande e não consegue voltar mais. E aí eu quero te mostrar o que é que eu fiz para voltar para cima, né? Porque isso faz parte, humanamente. A gente não pode levar em consideração que o operador ele só ganha, tá? Ele vai ter momentos ruins também. E aí eu passei por um momento ruim nessa conta copy. Eu quero te mostrar o que é que eu fiz para virar a curva dela e tornar ela positiva. Fechou? Te vejo no próximo vídeo.